Dá uma olhada aqui em bandas de Bollinger. Vamos tirar uma dúvida aqui sobre as bandas de Bollinger, tá? Vou chamar aqui a banda de Bollinger. A banda de Bollinger trata de duas linhas na extremidade, as bandas propriamente dita, e uma linha central. Essa linha central é a média móvel, tá? Geralmente são utilizadas 20 a 21 períodos, né? Na maioria das configurações padrões, tá? Mas como sendo média móvel, você pode utilizar outros períodos também. O que eu preciso falar aqui, né? A dúvida. O princípio da banda de Bollinger é nos mostrar a volatilidade, né? Quando ela está bastante expandida, bem aberta, aqueles períodos de menos volatilidade, onde ela começa a fechar. Deixa eu ver se eu tenho um tempo gráfico aqui para que a gente tenha uma ideia. Ó, aqui já dá para a gente entender. Observem aqui, né, a movimentação dos candlestick e a presença da banda de Bollinger, né? O seu aspecto bastante expandido. Agora observe essa parte aqui. Percebam que houve um estreitamento na banda de Bollinger, tá? Isso aqui é um período que teve pouca volatilidade, pouca movimentação dos preços. Então, no decorrer da movimentação do mercado, na movimentação dos preços, a gente vai ter esse estreitamento e essa expansão das bandas de Bollinger, tá? É dessa forma que funciona. Dessa forma que a gente opera, né? Existem algumas configurações, que eu não vou entrar nesse detalhe, e alguns esquemas que certamente muitos já ouviram, né? Principalmente o fechou dentro, fechou fora, coisas do tipo. O que a gente precisa observar aqui nas bandas de Bollinger são duas coisas que eu considero importantes. A primeira delas é na questão do seu estreitamento, né? A volatilidade ela vai diminuindo, a movimentação vai diminuindo, então as bandas elas se fecham, né? Ficam estreitas. Isso aqui é o momento que a gente tem que observar e aguardar, porque da mesma forma que ela está expandida e vai se reduzir, ela vai se fechar, em um momento ou outro ela vai abrir novamente. Novamente ela vai se expandir. E geralmente, na direção que ela tende a expandir, é a direção que a nova tendência vai seguir, tá? Então é bom ficar atento nesse momento, porque ele pode estar iniciando uma nova movimentação, uma nova direção, tá? Como aqui, por exemplo. Então nós tivemos pouca movimentação.
em um certo período, a gente está aqui no tempo de 5 minutos, tá? Tempo gráfico de 5 minutos. Então observem que por um tempo ela ficou aqui nesse canal que nós criamos, nessas duas linhas horizontais, né? A banda se estreitou e em um determinado momento ela abriu, dando uma sequência na direção. Aqui iniciou-se, portanto, uma movimentação de baixa. E aqui, tá vendo? Onde nós tínhamos um suporte, ele funcionou perfeitamente como a resistência. E o mais importante, a resistência aqui identificada, ela coincidiu com a banda superior da Bollinger. Ou seja, temos aqui um forte sinal de venda. E a partir desse toque, novamente o preço despencou, rompendo também o novo fundo aqui criado. Tá? Então, essa aí é a minha primeira consideração a respeito da banda de Bollinger. A banda estreitou por um bom período. É o momento de ficar de prontidão, aguardar no estouro dessa Bollinger para onde que o preço vai seguir e a gente pegar carona com ele. Ok. Essa é a minha primeira consideração. Agora, a segunda consideração é a respeito do princípio da média móvel. Né? Como eu falei lá no início, a banda de Bollinger ela é composta por uma média móvel, tá? Que é essa linha central. Então, para essa média, está toda a teoria. Para quem não viu ainda a teoria, dê uma olhada em teoria das médias móveis. Então, na linha central da banda de Bollinger, a gente pode empregar toda a teoria que já conhecemos sobre média móvel, tá? Sobre ela funcionando como suporte, como resistência, o seu cruzamento, tá? Então vamos lá. Nesse sentido aqui, trabalhando como a média móvel como suporte e resistência, a gente pode acompanhar aqui numa linha descendente de preço, né? Chegou no limite na, na banda, criou-se aqui um martelo, um padrão de candlestick de fundo e o preço começou a subir. Tá? Ele rompeu a banda, desculpa, ele rompeu aqui a média móvel, que é a linha central da banda de Bollinger, e permaneceu por um período em alta. Tá? É um período pequeno, de 5 minutos apenas. Mas observe que quando ele rompeu, ele se manteve até o novo rompimento. Ele testou aqui e seguiu. Até que chegou o momento que novamente ele rompeu. Ele rompeu e teve queda. Então, depois dessas considerações aqui que a gente já conhece, ou pelo menos deveria conhecer, a respeito das médias móveis, né? É um princípio das médias móveis, ela ir no preço ou o preço ir na média, quando a gente percebe um grande afastamento, né? Como por exemplo aqui, né? O quanto ele já se afastou da média, como aqui por exemplo, o afastamento e o toque na banda superior. Aqui, novamente, aqui, tá?
Aqui tá, a gente está tendo mais exemplo de alta do que de baixa, mas a mesma coisa funciona quando o lado é oposto, tanto para cima quanto para baixo. Mas o que a gente precisa observar na banda de Bollinger é a tendência, né? A gente já viu o cruzamento, quando o preço cruza a média, geralmente tem uma ligeira reversão, mas não é nem sobre isso que eu quero falar, isso aí é só para chamar a atenção de vocês, sobre o corte do preço e a banda de Bollinger quando a direção ela é contrária, né? Aqui a gente pode ter um sinal de retorno, né? Como a gente pode ter um sinal de continuidade, né? Então, quando o preço sair de uma das extremidades da banda e estiver se dirigindo à linha central, a gente tem que observar se ele vai romper, terá força para romper, ou se ele irá retornar, tá? Então, são as considerações que a gente tem que observar na banda. Agora, o que eu quero falar também com vocês, né? A banda de Bollinger, ela tem duas seções, né? Vamos separar assim. A gente tem a banda superior e tem a banda inferior. Mas por onde é que o preço ele está caminhando? Né? A gente pode observar isso pela presença dos candles. Tá? Observe que os candles eles estão caminhando entre a banda superior e a linha central. Tá? Após o rompimento, né, da linha central, ele começou a caminhar entre a banda inferior e a linha central. Então, o que acontece? O que acontece aqui, pessoal? Quando a gente tem o nosso candlestick, né, o preço ele caminhando acima, né, da linha central, variando dentro da banda de Bollinger, né, entre a banda superior e a linha central, a gente tem aqui um sinal de alta, da mesma forma que o contrário. Então, a menos, pessoal, a menos que vocês percebam um cruzamento, ele fechou, o candle ultrapassou e fechou, né, na parte superior, a gente não vai pensar em compra. Ou a gente continua com venda, ou aguarda mais um pouco para poder verificar se ele vai bater e retornar, ou ele vai romper e seguir em frente, tá? Como aqui, por exemplo, não durou muito, né? Ele veio aqui novamente testar, ele rompeu, mas voltou aqui, mas conseguiu seguir. Então ele rompeu uma resistência considerada pela média móvel da banda, utilizou como suporte, a banda segurou, ele veio aqui, mas não conseguiu, ele voltou e seguiu em frente. Então, novamente reforçando, está nessa região aqui, entre a linha central e a banda inferior, é venda. Se vocês estão vendidos, permaneça, até acontecer isso aqui. Esse aqui é o momento de sair da operação, caso esteja na venda, e considerar a entrada na compra caso você esteja de fora. Sempre nesse mecanismo. Tá? O preço está transitando em cima, estamos numa tendência de alta. O preço está trafegando embaixo, estamos numa tendência de baixa. Tá? Em qualquer período. Claro que quanto menos você diminuir o tempo, em um tempo de 5 minutos ele já é curto. Mas em tempos maiores, essa observação ela é mais concreta, ela é mais segura, tá?
Se vocês diminuíram muito o tempo, o preço a todo momento ele vai cruzar, para cima, para baixo, então vai ficar uma loucura. Então procure um tempo onde o preço ele ganhe estabilidade. Agora, a gente tem essas considerações, né, sobre a banda de Bollinger. Vocês podem atrelar mais dois artifícios aqui. Um deles é o Fibonacci, retração e expansão. E o segundo é algum oscilador, como o RSI ou o CCI, tá? Vamos buscar um deles aqui pra gente ver. Vamos buscar o CCI, por exemplo, já que a gente está com um tempo tão curto. Então o que nós temos agora com um oscilador presente? Observem aqui a distância, o rompimento da banda e o indicador já em área de sobrecompra. E logo em seguida o seu retorno. Tem mais exemplos? Claro que nós temos. Observem. Tem mais? Vamos ver. Ó. Vamos buscar mais. Aqui. Então, pessoal, é bem simples, tá? É bem tranquilo. Trabalhar dessa maneira, sempre observando. Vocês querem fortalecer o sinal? Vocês podem utilizar um rastreador como o MACD. Vocês juntam um oscilador e um rastreador nas suas configurações. Pronto. Temos aí um oscilador, um rastreador, a banda de Bollinger para nos mostrar a volatilidade. E esse aqui já é um setup bastante razoável para fazer qualquer operação, né? Perceba aqui mais uma vez, né? Relembrando o que nós falamos, nós estamos aqui numa tendência de baixa, tá? Quando é que a gente vai começar a pensar em compra? Quando ele romper. E o MACD, ele já começa a demonstrar exaustão, uma ligeira inclinação e um candle acompanhando aqui, ó. O histograma dele já está mudando. Então é o momento de comprar?
Talvez. Talvez. Mas eu prefiro dizer que esse é o momento de ficar atento. Por quê? Nós teríamos aqui uma resistência. 2 toques. Quebra de suporte. Ele voltou. Rompeu, voltou. E novamente ele está indo buscá-lo. Essa resistência. Né? Coincidindo com a média móvel. A linha central da Bollinger. Então é o momento de efetuar a compra. É um momento de expectativa. O que vai acontecer? Ele vai voltar e vai romper? Se ele romper isso aqui, então nós temos bastante força. Ele rompendo isso aqui é compra. A gente pode entrar numa posição de compra, mas enquanto isso aqui não acontecer, ainda é cedo. A gente não pode se precipitar. Vamos pegar um tempo aqui pra gente agitar, 1 minuto. Vamos ver como é que vai estar isso aí. Pessoal, são 2h45, tá meio parado. Mas observa que em 1 minuto a gente já tá tendo um estreitamento da Bollinger aqui, tá? Ele veio, tá muito parado, deixa eu ver como é que tá esse pagamento. Tá 87% e 85%. Deixa eu ver como é que tá 1 hora. É, tá bem devagar. Tá, vamos voltar para 1 minuto mesmo. Tá aqui para 1 minuto. Isso vai demorar demais. Então vamos ver aqui. Então pessoal, em 1 minuto aqui, dentro do nosso exemplo, pode ver que já houve um corte aqui da banda de Bollinger, tá? Houve um corte, o oscilador buscando baixa e o MACD mostrando exaustão já com um possível cruzamento. Vamos fazer o seguinte, vamos realizar uma operação de venda. Uma operação de venda para 5 minutos e vamos ver o que vai acontecer. O candle está voltando. Ele fez um teste aqui na média e retornou.
Vou guardar esses 3 minutinhos aí pra ver o que acontece. Quatro minutos, na verdade, né? 3 agora. 3:24. Candlestick está sofrendo a resistência imposta pela Bollinger. Já veio testar 2 vezes. Estamos ainda em queda. Estando 2 minutos ainda. Pouco mais de 1 minuto para compra. E parece que nós vamos ter êxito. A banda de Bollinger parece já querer se expandir. A boca de jacaré, né, como falam. E nós estamos pouco mais de 1 minuto para fechar. Menos de 1 minuto agora. 52 segundos. Trinta segundos, 24, 23. Não tem como voltar mais não. A menos que ele dê um pulo. Mas a essa hora é muito difícil. Mesmo operando em 1 minuto somente. Pronto, fechou. 2. Fechou a operação. Então vocês perceberam aqui, pessoal, o motivo da entrada, né? O motivo dessa operação de venda, a respeito das coisas que eu falei com vocês, as seções, onde é que por onde o preço está andando, entre a média e a banda superior, ou a média e a banda inferior, o corte, né, que é o cruzamento. Sim, bem tranquilo. Juntando isso daqui com um oscilador e o MACD, né,
que a gente também percebeu exaustão. Então foi uma entrada bastante consciente, né? Com vários parâmetros. Claro que em 1 minuto é complicado, é arriscado. Eu trouxe 1 minuto para a gente não estender demais esse vídeo, porque às vezes eu falo demais. Mas isso aí tem que ser visto tem que ser empregado em um tempo maior, que tem mais segurança, tá? Dentro de qualquer tempo funciona. 1 minuto, dois, mas quanto menor o tempo gráfico trabalhando, mais ruído nós vamos ter que trabalhar. Vocês sabem disso, né? Então procure um tempo mais ou menos estável. Tenta empregar isso aí que eu falei com vocês. E qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço aí, galera.